Olá, meus amigos, é um prazer enorme estarmos juntos para mais um momento de edificação, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. E eu sou grato a Deus por sua vida que segue fielmente esse canal. O nosso devocional de hoje tem como título O Olhar do Senhor, quando Deus enxerga em você o que nem você consegue ver. O nosso texto base encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 14, que diz o seguinte: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Você já se sentiu incapaz, inseguro ou pequeno demais para cumprir o propósito de Deus? Gideão também se sentiu assim. Escondido, cheio de medo e dúvidas, ele acreditava que jamais poderia ser usado pelo Senhor. Mas Deus olhou para ele de uma maneira diferente. Nesse devocional poderoso, eu, pastor José Carlos Carvalho, na Igreja Batista Ebenezer, revelo como o único olhar de Deus foi suficiente para transformar um homem inseguro em um grande libertador de Israel. Descubra como o Senhor continua olhando para seus filhos com amor, com graça e propósito, chamando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Se você precisa de coragem para enfrentar desafios, vencer batalhas espirituais ou acreditar novamente no propósito de Deus para a sua vida, essa mensagem foi preparada especialmente para você. Então eu te convido para assistir até o final. No final nós temos uma oração, eu gostaria que você participasse dessa oração. Uma oração por cura, por libertação, por provisão e por fortalecimento da fé, esperança e consolo. Que a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quantas pessoas vivem aprisionadas pelo medo, pela insegurança e pelo sentimento de incapacidade? Talvez essa seja a sua realidade hoje. Você olha para si mesmo e vê limitações. Olha para o passado e vê fracassos. Olha para o futuro e enxerga apenas incertezas. Mas há uma verdade maravilhosa na palavra de Deus. O olhar de Deus é diferente do nosso. Enquanto Gideão se via como um homem fraco e escondido, Deus enxergava nele um libertador. Hoje, o Senhor deseja olhar para você da mesma maneira. Então, abra o seu coração e sua mente e permita que a palavra de Deus transforme a sua visão e a sua vida. O olhar de Deus vê além das nossas limitações. Quando Deus encontrou Gideão, ele estava escondido. O medo dominava seu coração. Ele não se via como um herói. Via-se como alguém incapaz. Mas Deus olhou para a sua fraqueza. O Senhor olhou para aquilo que a sua graça faria através dele. Isso acontece conosco. Nós vemos falhas, Deus vê seu propósito. Nós enxergamos nossas limitações, Deus contempla o potencial que Ele mesmo colocou dentro de nós. O Senhor nunca chama alguém por aquilo que essa pessoa é hoje, mas por aquilo que ela será em suas mãos. Deus nos fortalece antes mesmo de nos enviar. O Senhor, nesse texto, disse para Gideão: vai nessa tua força. Que força era essa? Não era a força de Gideão, era a força que Deus acabara de lhe conceder. Quando Deus chama alguém, Ele também capacita. Nunca houve uma missão divina sem uma capacitação divina. Talvez hoje você chegue a pensar: eu não consigo. E aí Deus lhe responde:
Vai na minha força que você consegue. Nossa suficiência não está em nós, está no Senhor. E eu quero dizer para você que a presença de Deus é maior do que qualquer gigante. Os midianitas naquela época eram numerosos. Israel estava oprimido. Humanamente, a vitória parecia impossível. Mas Deus nunca calcula a possibilidade como nós. Onde termina a força humana, começa a agir o agir sobrenatural de Deus. Quando caminhamos obedecendo a sua voz, o impossível se torna oportunidade para um grande milagre. E precisamos entender que o chamado de Deus exige obediência. O Senhor perguntou para Gideão: porventura não te enviei eu? Essa pergunta mudou a história de Gideão. A autoridade da missão não estava nele, estava naquele que o enviava. A maior segurança de um servo de Deus não é sua experiência, é a certeza de que foi enviado pelo Senhor. Quem caminha debaixo da direção de Deus nunca caminha sozinho. E eu quero lembrar você que ainda hoje Deus continua chamando pessoas comuns. Gideão era um homem simples, não era rei, não era sacerdote, não era comandante do exército. Mesmo assim, Deus o escolheu. Isso nos ensina que Deus continua usando pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. O Senhor procura corações disponíveis, não pessoas perfeitas. Sua história também pode ser transformada. O olhar de Deus ainda está procurando homens e mulheres dispostos a responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui. Talvez hoje você esteja escondido atrás do medo, da dor, das frustrações ou das inseguranças. Mas Deus está olhando para você. Ele não vê apenas quem você é. Ele vê quem você poderá se tornar quando confiar plenamente nele. Assim como Gideão venceu os midianitas pela força do Senhor, você também vencerá as suas batalhas. Não porque seja forte, mas porque Deus é forte em você. Hoje o Senhor continua dizendo: vai nessa tua força, a força da sua presença, a força da sua graça, a força do seu Espírito. Então, levante-se. O Deus que chamou Gideão também está chamando você. Vamos orar? Pai amado e eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos vê apenas pelas nossas limitações, mas contempla o propósito que preparaste para cada um de nós. Hoje oramos por todos aqueles que estão abatidos, inseguros, desanimados ou pensando que não tem valor. Que o teu olhar de amor restaure a identidade, fortaleça a fé e renove a esperança. Senhor, visita agora os enfermos, estende tuas mãos poderosas e libera cura sobre os corpos, sobre a mente e sobre as emoções. Nós repreendemos toda enfermidade em nome de Jesus. Oramos também por libertação, que toda opressão espiritual, que todo medo, ansiedade, angústia, depressão, vícios e cadeias sejam quebrados pelo poder do Espírito Santo. Pai, abre as portas de provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, supre cada necessidade, restaura empregos, fortalece famílias e derrama a tua abundante provisão. Consola os corações enlutados, fortalece os cansados e renova aqueles que pensam em desistir. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde cada coração. Dai-nos, Senhor, coragem para responder ao teu chamado, assim como Gideão respondeu.
que possamos caminhar não confiando em nossa própria força, mas no poder do Senhor que jamais falha. Obrigado porque o Senhor continua olhando para nós com graça, com misericórdia e amor eterno. Oramos confiando no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu sou grato a você que segue o nosso canal. Se esse devocional te fez bem, compartilhe com seus amigos. Deixa aí sua curtida, faça um comentário, deixa o pedido de oração. Tem alguma dúvida? Escreva no comentário, eu vou responder. Ative os sininhos para ativar as nossas notificações, porque nós temos devocionais todos os dias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vá lá e inscreva-se. E eu te convido para amanhã, se assim Deus nos permitir, estarmos aqui juntos novamente para esse momento precioso de meditação, de reflexão e de edificação. Que Deus te abençoe grandemente.